Olá, eu recebo hoje aqui nos estúdios do Portal RSN o médico psiquiatra Dr. Kleber. E claro, nós vamos tratar mais uma vez sobre Setembro Amarelo. Doutor, seja bem-vindo. Cristina, Guarapava está coberta de pés amarelo, uma cor e maravilhosa, mas por trás dessa cor nós temos uma mensagem muito clara. também. Mais uma vez, Cristiano, meu muito obrigado a você. A Rede Sul de Notícias sempre teve um olhar tão cuidadoso, tão carinhoso com a saúde mental, há quantos anos, né? E você sempre se envolvendo nas campanhas de prevenção, sempre divulgando, sempre muito ativa cuidando da saúde mental. Então, você, meu muito obrigado, Cristiano. Pois é, doutora, é uma questão de saúde pública, né? Saúde pública. Cada vez aumentando mais os casos de depressão, de, infelizmente, de suicídio, né? O que que a gente faz? Eu acho que primeiro, para a gente começar, o que que é preciso fazer para desmistificar essa questão do suicídio? Veja bem, Cristina, quando você quer fazer prevenção na cardiologia, você vai lá no teu cardiologista, ele faz um eletro, ele pede alguns exames de sangue e você fez a prevenção do teu coração. Quando você quer fazer o teu preventivo lá da parte ginecológica, você vai lá, a tua gineco pede a mamografia para prevenir o câncer de mama, ou seja, são exames que você consegue fazer prevenção. Como que nós fazemos prevenção na psiquiatria? A única ferramenta que eu tenho de prevenção, Cristina, chama-se informação. Então, por isso que eu sou muito grato a você, quando você abre espaço para levar informação para as pessoas compreenderem, por exemplo, que depressão não é falta de fé, que depressão não está vinculada à condição socioeconômica, que depressão é uma doença grave, essas pessoas ficam mais atentas e quando elas percebem mudanças de comportamento em alguém próximos, elas conseguem pegar pela mão e levar para um atendimento. Os estudos vêm mostrando, tá? A gente funciona para todas as doenças, mas quanto mais precocemente eu identifico um quadro de depressão e trato, menor é o prejuízo que ele traz para o organismo como um todo. Já se tem algumas leituras que trazem a depressão como um processo inflamatório. Então não tem como eu tratar uma depressão, muitas vezes só conversando ou com um remédio natural. Se tem uma depressão com sintomas significativos, é uma doença, é uma inflamação. E quanto mais cedo eu trato essa inflamação com uma forma correta com a medicação, melhora o prognóstico para a pessoa e eu evito que chegue ao ponto dela atentar contra a própria vida. Pois é, a senhora acabou de falar que a informação é totalmente Fundamental. necessária. Eu defendo essa tese mesmo de que qualquer tipo de preconceito ela é gerada pela falta Falta de de informação. conhecimento, né, de Certo. informação. A gente já falou sobre isso algumas vezes aqui, mas é muito importante, eu acho, a gente voltar a abordar que muitas vezes, quase na maioria das vezes, quando a gente faz uma matéria sobre o tema, a gente é bastante criticado porque há aquela um coro que diz que quanto mais a gente fala, mais a gente está incentivando, porque mais casos ocorrem. Isso é verdadeiro, doutor? Um dos diferenciais da Rede Sul de Notícias, né, que nós tivemos um evento que nós participamos levando ferramentas de como divulgar um suicídio, e para nós fica muito claro que vocês da imprensa é o dever de vocês divulgar, mas como que vocês podem divulgar? Sim. Então esse é o diferencial de vocês, que é o exemplo, né, Cristina? Você consegue divulgar lá, o seu João atentou contra a própria vida, você fez a tua função com a ferramenta de levar a informação para a pessoa. Agora, quando um órgão sensacionalista coloca lá, o seu João tinha depressão, o seu João abandonou o tratamento, o seu João vinha fazendo uso do álcool, o seu João tirou a própria vida por enforcamento, as pessoas precisam compreender que essa mensagem vai ficar na rede social. E daqui a alguns anos, 20 anos, pode ser que o neto desse seu João chegue para o filho do seu João e fale assim: pai, você não viu que o vô estava doente, você ajudou ele a se matar? Nossa. Então você consegue entender o quanto Sim. a imprensa deve fazer o seu papel, mas como ele fazer o seu papel. Então, nós somos totalmente favoráveis à divulgação, mas com uma coisa que jamais a gente hoje vem Ética, né, trabalhando, professor? ética. A gente vem falando muito isso hoje, numa nova leitura de redes sociais, jamais compartilhar bilhetes, jamais compartilhar imagens, Cristina. Você imagina uma pessoa com o desespero da pessoa que chegou ao ponto de dar a própria vida, e alguém vai lá e compartilha essa imagem, e para a família que fica, essa dor cada vez que olha aquela foto, Cristina. Então tem que ter esse cuidado. E eu entendo quando você fala que as pessoas criticam, mas as pessoas que criticam não são pessoas que passaram por um sofrimento. Porque pessoas que passaram por um sofrimento, elas querem reservar ao máximo esse familiar, porque elas trazem uma bagagem de culpa, Cristina. E aí vem um dos pontos mais importantes quando nós falamos sobre suicídio. O suicídio, para quem está nos assistindo, jamais deve ser visto como uma foto suicídio. Sempre se olha o suicídio como um filme. O que Sim. aconteceu na vida dessa pessoa Uma linha do para chegar tempo, numa né? linha do tempo?
Porque nós sabemos que os estudos são muito claros, de cada 10 pessoas que tiram a vida, 10 têm doença mental que é passível de tratamento. Dessas 10, 4 têm depressão. Dessas 10, 3 têm abuso do álcool. Então, aquele meu familiar, ou meu conhecido que está depressivo, começou a usar o álcool, ele vai para 70% risco. Olha o filme da vida dele. E as pessoas também dizem, porque ele tirou a própria vida. Então, sempre você que está nos acompanhando agora, faça essa leitura, tente entender o caminho que essa pessoa teve. No Canadá, eles têm uma coisa muito interessante, eles têm o que eles chamam de necrópsia psicológica. Uma pessoa tirou a vida. Uma equipe de 4 a 5 pessoas, com um psicólogo, com 2 médicos, vão a essa família, eles fazem um rastreio de 6 meses. O que comeu, o que pesquisou, o que usou de roupa, que horário ia dormir, qual medicação vinha utilizando, qual frequência foi no médico, qual tipo de médico foi. Eles fazem, porque é uma prevenção. Eles entendem aquele comportamento, se isso acontece 2 ou 3 vezes na comunidade com traços em comum, intervenção imediata. Já o senhor falou até a maneira, até a comida Tudo, e tudo. até a roupa. A leitura deles começou a mudar, começou a ter um descuido com a roupa, começou a ter uma predileção por roupas muito escuras e não tinha uma justificativa. Era uma época de verão, ele vinha usando só moletom, o que ele estava querendo esconder? Será que não tinha uma automutilação associada? Então eles buscam, monitoram todo esse comportamento. E aí você consegue ter ferramentas para identificar o que vem acontecendo naquela comunidade. E aí intervenção de saúde pública. O senhor falou em automutilação, e isso aí é uma prática, eu acho que meio que, ou bem predominante entre adolescentes, né? E aí o que causa e que passa muito despercebido entre, principalmente os pais, enfim, entre o círculo, né, familiar, são os grupos que existem na internet. Sim. E que incentivam. E aí entra... incentivam você não comer para ficar a questão da bulimia, né? A questão mesmo do próprio suicídio, né? Sim, tem grupos que induzem. Isso é uma coisa muito escondida em que a gente não tem acesso, né? Então veja, né, Cristina, eu queria falar para os pais que estão agora nos acompanhando. Se um filho adolescente de 14 anos chegasse na sala e tivesse seus pais assistindo televisão e falasse para os pais, eu vou sair para dar uma volta no quarteirão aqui às 10 horas da noite. Habitualmente, os pais na faixa etária dos 50 anos, qual seria a resposta, Cristina? Onde você vai, com quem você vai, alguma coisa. Ou ia falar não, né? Ou não, quarta-feira, né? 10 horas, mas você não vai sair. Olha só você que está nos assistindo. O seu filho vai para esse bairro aqui. Com quem que ele anda nesse bairro? O que ele vê nesse bairro? O que oferecem para ele nesse bairro? Então, nem sempre o filho estando em casa, no quarto, sozinho, é o local mais seguro hoje, Cristina. Às vezes é melhor, mais perigoso. A gente fala assim, às vezes é melhor deixar dar uma volta no quarteirão, sabendo que ele vai voltar daqui 5 minutos e que ele está fazendo uma atividade física, está caminhando, do que deixar ele sozinho. Então, a leitura dos pais é essa. E quando os pais conseguem entender esse comportamento, eles conseguem monitorar, Cristina. Porque é realmente daqui que vai ser uma indução para suicídio, muitas vezes. O principal fator de risco para suicídio é tentativa prévia. Tentativa prévia é o principal fator de risco. E automutilação é uma tentativa prévia. Aquela jovem que tomou uma caixa de remédio é uma tentativa prévia. E o jovem que está se cortando é uma tentativa prévia. Por quê? Jovens não se matam porque querem, Cristina. Se matam porque tentam. Por conta da impulsividade associada com mudanças hormonais. E aí vem junto o tal do álcool. Vem junto a tal da maconha. Por isso que a gente entende esse caldeirão e cada vez mais precocemente os jovens estão se matando. Então os pais vão entender o quê? Eu preciso monitorar o comportamento dos meus filhos. Os pais precisam compreender que há necessidade da limite, Cristina. Limite não é bater, bater é uma agressão, mas limite é isso. 10 horas da noite, pega o celular. Isso é limite. 10 horas da noite, tira o computador do quarto. Difícil, né, doutor? Mas é um trabalho cansativo, mas precisa dar esse limite. Complicado, porque os pais hoje estão saturados também, né? Mas... a busca incessante pela sobrevivência, porque quanto mais se ganha, mais se gasta, essa é a premissa, não adianta, né? E a sociedade cobra muito, né? Então, chega em casa e quer dormir. Aí nós entramos em 2 pontos, Cristina. Primeiro. Quando dorme, né? Quando dorme. Primeiro deles, os filhos. Você carrega 9 meses na barriga, 2 anos no colo, mas o resto da vida nas costas. Filho é uma responsabilidade permanente. Só que tem uma coisa mais importante aí que chama-se planejamento. Então, por isso que é importante quem está nos assistindo pensar em planejar o filho. Quando o filho vem com planejamento, você está ciente da responsabilidade. Eu entendo a sobrecarga que os pais estão tendo hoje, mas precisa planejar o filho. Já que teve, tem que ter responsabilidade para saber que é um cuidado permanente. Porque o que a gente aprende isso, Cristina? Que fique claro para os pais. Pais omissos, filhos doentes ou delinquentes. Não tem outro caminho.
Nossa, que triste, doutor. Não tem outro caminho. E o que importa não é a quantidade do tempo, Cristina, é a qualidade do tempo. Os filhos não querem o tempo todo, os pais nem precisam, nem podem, tem que cada um tocar a sua vida, mas tem que ter aquele momento. Um estudo bem recente está mostrando o seguinte, uma refeição em família reduz 30% o risco de depressão. Uma refeição em família, 30% reduz a depressão. Quantos pais agora estão nos assistindo e não dá tempo? Como é que não dá tempo? Acorda um pouquinho mais cedo, toma só o café da manhã. Porque quando eu tomo o café da manhã com os meus filhos, eu perguntei, como é que estão as coisas? O que você vai fazer hoje? Eu dou a sensação do quê? De pertencimento. Acolhimento. Ah, não posso café da manhã, não tem problema. Então o almoço, todo dia, meio-dia, nós vamos almoçar juntos. Então é uma só que eles mostram. Então você consegue ver, tem várias estratégias simples, Cristina. Simples, mas precisam ser executadas. Porque senão o que acaba acontecendo? Os filhos se perdem, ficam no quarto, nesse mundo que é extremamente perigoso, que é o mundo da internet, e aí os pais também com suas dificuldades estão no mesmo espaço, mas um distanciamento enorme. E aí buscam o quê? Medicação, terapia, e o mais simples, que é o abraço, que é o olho no olho. Os filhos querem isso, os filhos não querem muito. É engraçado que eu vejo muito no consultório isso. Filhos se queixando não é do que o pai dá, é a falta do pai. A falta. E eu entendo que o pai diz assim, mas eu sempre quis ter bicicleta, não tive bicicleta, então eu quero dar bicicleta pro meu filho. Mas o filho não quer uma bicicleta, ele quer um abraço. Né? É um mecanismo dele. Eu até entendo que bom que você possa dar uma bicicleta, mas se você conversar com seu filho, fala assim, filho, você quer realmente uma bicicleta? Não, pai, eu queria só um abraço. Então eu vejo muito a falta do diálogo. É importante, Cristina, o diálogo ele serve para aproximar. O diálogo não é ferramenta de distanciamento. A falta do diálogo traz o distanciamento. A falta do diálogo, quando ele vem, pode vir com discussão. Agora, se eu pratico o diálogo, eu não tenho discussão, eu tenho aproximação. Você vê como a dinâmica, a gente começa pelo suicídio e a gente vai vendo que tem muito lá do comportamento, lá. Sim. O que está... Por isso que eu falo que o suicídio é igual queda de avião, Cristina. O avião não faz assim, cai. Dá uma pane elétrica, dá uma pane no motor, eles tentam algumas medidas, e depois ele entra no processo de queda. E quando cai o avião, ninguém fala assim do porquê caiu. Eles vão investigar, eles fazem o filme para depois trazer a foto. Caixa preta, né? Caixa preta. Então que os pais também comecem a pensar nisso. Ah, mas por que meu filho está tendo esse comportamento? Onde é que está a minha omissão? E quando a depressão atinge os pais, doutor? Isso é um ponto importante. Vamos fazer aí o processo inverso. 2 pontos. Por isso que daí tem um cônjuge, né? O cônjuge tem que buscar ajuda, mas tem um quadro mais difícil ainda, Cristina. Quando um dos pais tem transtorno bipolar. O transtorno bipolar ele se caracteriza por extremos. Pense um pai no transtorno bipolar que não faz tratamento, que abandona o tratamento, quando ele está eufórico. O filho pode chupar sorvete às 3 da manhã, o filho pode fazer o que ele quiser, não precisa nem tomar banho, não precisa ir para a escola. Quando ele está depressivo, o filho não pode sair, o filho não pode fazer nada porque ele está inseguro, ele está com medo de perder o filho. Isso pode acontecer na mesma semana, essa flutuação de humor. Então você consegue ver o quanto os pais precisam ter essa atenção. Então o cônjuge fica atento, não, se o meu esposo tem um transtorno bipolar, ele precisa estar estável. Estabilidade no transtorno bipolar não é simples, manter sono e evitar abuso de substâncias psicoativas. O sono é o maestro do humor. Se eu cuido do meu sono e tomo os remédios certinho, eu vou ter uma vida super tranquila. Porque os pacientes perguntam assim, mas peraí, transtorno bipolar, essa doença tem cura? Eu digo para os pacientes, diabetes tem cura? E ninguém reclama de tomar o remédio do diabetes todo dia e no domingo pode comer pudim. O transtorno bipolar é o mesmo processo. Eu vejo isso muito na clínica, Cristina. Quantas pessoas... Você nunca vai ver ninguém falar assim para chegar e falar assim, Cristina, para de tomar o teu remédio do diabetes. Cristina, para de tomar o teu antihipertensivo. Ninguém fala isso, mas todo mundo fala assim, Cristina, para de tomar esse remédio controlado. Para de tomar esse antidepressivo. É um preconceito. É um preconceito, é o estigma e o preconceito que é o que mais mata no Brasil. Esse é o exemplo. A pessoa vem no médico, a gente estabiliza o humor dela, ela está bem, aí chega um dos meus 2 concorrentes. Quem está nos escutando conhece os meus 2 concorrentes. Tratamento da comadre e tratamento da vizinha. Esses 2 concorrentes me judiam. Vem a comadre e fala assim, mas pare, você vai ficar tomando esse remédio controlado para quê? Você tá louca de bem, mas a pessoa tá bem porque tá tomando o remédio. Sim. E ela para o remédio. E quando para, dá uma oscilação, aumenta a impulsividade, aumenta o risco de suicídio. Então você consegue ver como uma dinâmica de prevenção é importante que você faz, de dar essa possibilidade de levar informação para as pessoas entenderem. Antidepressivo não vai se utilizar por toda a vida, mas jamais deve se interromper abruptamente. Os estudos têm mostrado isso, porque eu estou aumentando a serotonina e eu corto de uma vez. Vai baixar mais rápido. Aumenta o que? A tristeza. É um choque, né? É um choque. Então existe um processo de retirada gradual da medicação. Cada caso tem as suas características, cada perfil de medicação tem uma forma de retirada. E as pessoas interrompem abruptamente. Já, doutor, nós estamos falando aqui do tratamento em si. Prevenção de chegar ao extremo, né? Tá. E a prevenção lá na ponta,
lá no começo, para que as pessoas não cheguem a quadros depressivos. Primeiro de tudo, é possível isso Sim, 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 nessa sim. roda viva em que a gente está vivendo? Imagina, isso tem, a gente vem observando muito isso, né? Por que que vem aumentando o suicídio? São inúmeros fatores, tá? Mas o que eles falam muito é as questões dos hábitos de vida, né, Cristina? As pessoas perderam o encanto, a magia das coisas de criança. Se perdeu o encanto, a magia do piquenique. Se perdeu o encanto e a magia de estar junto com a família em momentos sem fazer nada. Se perdeu o encanto de uma caminhada descalço, Cristina. Ai, que Jogar delícia betes pisar na na rua, pisar terra. na terra, jogar betes. Olha quantas coisas que se perderam. Então, o que a gente percebe hoje? Que as coisas simples se perderam. Ah, porque meu filho só fica no videogame. Tá, tira o videogame. Ah, mas você já vai ficar bravo. Aí E entra uma fique. preocupação. Aí ele começa a caminhar para uma cena do reizinho. Então ele está virando o rei da casa. E os pais são súditos do rei. E tem que fazer todas as vontades do rei. Criança, Cristina, não faz o que quer, faz o que pode. Por exemplo, assim, tá chovendo. Ah, tá chovendo, eu quero ir na chuva. Não pode ir na chuva. Os dois pais têm que falar isso. Não, tá chovendo, eu quero ir na chuva. Não, se tua mãe deixar, você pode. Não, fala com teu pai primeiro. Tem coisas que são inegociáveis. E eu vejo a dificuldade dos Uma pais em transferência de negociar. responsabilidade, né? Muito comum. E é inegociável isso. Então, o que a gente vê? Lá na base. Então, o que a gente traz como tripé que é importante cuidar? Sono, atividade física e alimentação, Cristina. Sono, atividade física e alimentação. Isso faz bem em todos os aspectos da vida, mas para a saúde mental é imprescindível. Por que as crianças e adolescentes vêm adoecendo? Porque não dormem. O excesso, dentro dos tratamentos para insônia, Cristina, o primeiro tratamento chama-se higiene do sono. E na higiene do sono, o tópico mais importante é o ambiente o ambiente de dormir tem que estar sem nenhum estímulo luminoso e nem sonoro. A história de ter blackout, bem escuro, sem dormir com a TV ligada, sem a luz do corredor acesa, porque senão eles não dormem. E eles ficam no excesso de telas jogando videogame, acordam como? Cansados. Vão para aula como? Não conseguem se concentrar. Tem TDAH essa criança. Você É. consegue ver? Aham, O que essa criança tem a ver? Cama, precisa aham. dormir, você tem responsabilidade dos pais. Você vai dormir agora, vai acordar cedo que você tem aula. Ah, mas esse final de semana tem que ser assim? Não, final de semana flexibiliza conforme a idade. Vai negociando. Mas a gente vê muito isso, Cristina, os pais perdendo seus referenciais. E uma coisa que é importante para as mães, principalmente, acredite na sua intuição. Intuição foi comprovada pela ciência. Como é que eles comprovaram a intuição? Eles pegaram coelhos que deram cria, deixaram a coelha mãe na universidade e colocaram coelhinhos no navio. Lá em alto mar eles davam choque no coelhinho. Mudava o batimento cardíaco da Da coelha mãe. mãe. Que é aquela história que quando você estava no quarto dormindo, de repente você acorda e fala Aham. assim, eu acho que a Luana está sem a coberta. Se Uhum. ela... É a intuição da mãe. Então, se a intuição da mãe está vendo que o filho não está olhando no olho, que ele está desconversando, a intuição é muito forte. Acredite na intuição. Chame para conversar. E o limite. Então a gente consegue entender que a gente vai reduzir suicídio lá, a gente começar a trabalhar aqui. Não adianta eu chegar aqui e falar para você, Cristina, tem várias estratégias que a gente pode montar, várias coisas. Fala, Kleber, mas tudo começa lá na casa. O principal meio de suicídio hoje, entre 15 e 30 anos, é enforcamento. Nossa, que E horror. o que assusta? Sabe por quê, Cristina? Porque são pessoas produtivas. De 15 a 30, eu falei em pessoas produtivas, no auge da sua, começando a sua carreira indo para o auge. E um exemplo simples, Cristina, nada contra, tá? Como é que um jovem de 15 anos vai numa loja de material de construção e compra 2 metros de corda? É, Nada contra a loja. A é, loja não tem, porque ninguém levou essa é. informação para a loja. Se a loja soubesse, mas espera aí, corda só se vende para o menor acompanhado. Era uma ferramenta talvez de diminuir suicídio. Sim. Por Pois é, quê? mas aí o senhor fala, me chama atenção para Vamos uma lá. coisa. É uma corrente, É uma é corrente. uma rede. É o que você faz, Então, você é a ponta do iceberg. sim, o vendedor tem que estar antenado nisso. Nos Estados Unidos, o que eles fazem lá? Você quer comprar um revólver. Eles já estão mais preparados. A pessoa chega lá e compra. Eles estão mais atentos. Eles falam assim, cara, esse revólver que você quer, esse é o melhor que tem, é muito bom. Só que esse não tem a pronta entrega. Vou te entregar daqui 2 dias. Tá? Você pode me dar daqui 2 dias. E eu acho que vai precisar de alguém como testemunha, porque é um revólver diferente. O que eles trabalham aí? Um dos pilares da prevenção do suicídio chama-se ambivalência, tá, Cristina? Isso é que me faz acreditar em todos os pacientes que eu atendo aqui. Todo paciente que está prestes a tirar a vida, aquilo é confuso para ele, é ambivalente. Um lado ele quer pular do precipício, mas o outro lado vai segurar ele. O que é esse outro lado que segura? Os fatores de proteção. Criança em casa, religiosidade, pertencimento a grupos de lazer. Então é confuso isso. Então quando esse jovem vai daqui 2 dias buscar arma, nesses 2 dias pode alguma coisa mobilizar ele. Tem um exemplo mostrando que o simples fato de você estar no processo de ambivalência querendo se matar, entrou no carro para ir para a BR e se matar, você sintoniza a rádio, toca uma música que lembra uma afetividade da adolescência,
você meio que volta para a realidade. Você sai do chama de esteira, você levanta e fala assim, cara, eu não posso fazer isso. Como é que vão ficar as pessoas que eu gosto? Então, ou seja, a gente tenta sempre mobilizar essa ambivalência da pessoa. Por isso que para nós, o suicídio não é uma foto. Ninguém acorda, vai lá e se mata. É um filme que vem acontecendo. E a última cena desse filme é a mais trágica, mas a gente tem que entender por que chegou na cena trágica se você não poder ter sido feliz. Meu Deus, tudo é a mente da gente, né, doutor? Sim, a mente é Meu muito Deus, importante. o que é a mente? Mas você veja, né? O que os pais estão fazendo hoje para os filhos fazerem, exemplo, educação física? Eu sou praticante de jiu-jitsu, eu vejo assim, a felicidade das crianças, no horário que eu treino, antes treino as crianças lá com o Major Cubas, as crianças jogando bola, Cristina, a felicidade é jogando bola. Você fala, cara, não é possível. E eles vão lá, o quanto eles interagem, o quanto eles brincam, são crianças. Eles aprendem técnicas do jiu-jitsu de forma muito lúdica. Ah, então você vai fazer uma posição lá que é uma posição que tem um nome específico, do macaquinho. Ah, essa daqui é do gatinho. E eles vão aprendendo isso. Então, o quanto os pais precisam indicar os filhos para atividade física, põe filho na natação. Mas assim, tentando entender também, que eu vejo muito isso, que os pais querem sobrecarregar a criança. Criança tem que ser criança. Eu ia falar, Criança tem que ser criança. bem nesse ponto aí. Porque eles querem colocar no inglês o mais cedo possível, querem colocar na atividade física, querem colocar na aula de reforço de matemática. Criança tem que ser criança. Cada coisa é no seu tempo, Chino. E eu vejo que muitas crianças não são crianças. Eles ficam o quê? No computador. Sabe que eu tenho um neto de 12 anos, né, o Leon? E você quer que tenha acesso a tudo, né? Sim. Inglês, daí tem o colégio, tem mais isso, tem o futebol, tem não sei o que, não sei o que. Daí um dia ele chegou e falou, mas peraí, eu preciso de um tempo para ser criança. É isso aí, e tá certo ele. Se é o adulto, imagina um adulto precisa ter mais, fala, cara, eu preciso dar uma descansada, eu tô sobrecarregado. Por que a criança não pode? Então, é perfeito, é compreensível que a gente quer dar mais ferramentas para eles estarem preparados para um mundo cada vez mais difícil. Tudo bem, mas cada ferramenta no seu tempo, no seu tempo. E eu vejo muito isso, Cristina, o quanto os pais querem, sim, os pais... É importante isso, Cristina, fique claro. Pai não peca porque ele quer, ele peca pela desinformação. Excesso. Tá? Coisas pela excesso, mas pela desinformação também. Também. Né? Porque filho não vem com uma nossa. Se fosse igual a geladeira, ó, põe na tomada, vira o botão, mas desliga o congelador. Era fácil, mas filho não. E cada filho tem as suas características, que predominam fatores genéticos, comportamentais, né? Processo de adoção. Então, cada filho tem a sua característica. Então, os pais precisam buscar ajuda. Tem dificuldade? Vai conversar com um psicólogo. Os psicólogos estão aí para isso. Buscar ferramentas é para facilitar a tua vida. Por que a gente vai buscar as ferramentas para nós? Para facilitar a nossa vida. Então, se tem profissionais que podem ajudar, vamos buscar. Pois é, doutor, o senhor falou há pouco que no início da nossa conversa a gente tratou como saúde pública, né? Saúde pública, o que você pressupõe? Que os poderes públicos têm, né? Têm uma certa responsabilidade, né? Qual que seria o ideal, por exemplo, numa UBS de saúde, por exemplo? Simples. Vou aqui abrir meu coração, tá, Cristina? Eu fui por 3 vezes na Câmara de Vereadores. Foi a última esse ano, tá? E mostrei para eles claramente a ferramenta que pode contribuir para reduzir suicídio chama-se capacitação da atenção básica. Os estudos mostram, foi um estudo de 20 mil artigos. Eles ficaram 6 anos montando esse estudo. E eles mostraram que independente do país do mundo, porque a porta de entrada não é especialidade. No Brasil, nós somos hoje 12.500 psiquiatras, 12.000 para 220 milhões. Então não tem, nós não tem somos nada, 7 é um apagão aí. Então eles não vão conseguir chegar até mim. Por quê? Pela questão da necessidade, da demanda mesmo que está muito grande. Mas eles vão primeiro na atenção básica. E eu entendo que o colega da atenção básica está sobrecarregado, porque ele atende ginecologia, atende pediatria, atende clínica médica, tudo ele atende, tudo. E ele tem um concorrente que é o tal do Google, que já chega o paciente lá, mas eu já vi no Google. Eu falo, cara, mas que cada colega gosta um pouco mais de pediatria. E agora tem as IAs aí. E as IAs ainda fazem até o tratamento, fazem até a terapia. Então, o que acaba acontecendo? Quando você prepara a atenção básica, você consegue implantar um protocolo, você consegue trazer uma linguagem própria de abordagem, você consegue reduzir o suicídio. Né? E eu levei isso para a Câmara também. Houve um compromisso da Câmara, né, que eles poderiam contribuir no processo de realmente juntar força para nós prepararmos a atenção básica. Conversei com o Márcio, secretário de Saúde, também apresentei um projeto para eles, eles estão vendo, ele falou assim, eu achei bem interessante, eu levei para 2 gestões anteriores e os gestores falaram assim, vamos ver. A atual gestão, lá com o Denilson, falou assim, nós vamos fazer. Então, eles estão também diferença vendo isso. Do verbo, vamos fazer, né? Vamos fazer. E aí eu fiquei muito feliz, porque assim, veja, Cristina, eu estou na Comissão Nacional de Emergência Psiquiátrica, estou na Comissão do Esporte, aqui é minha casa, aqui é meu quintal de casa, eu não consegui fazer aqui, para mim sempre foi isso. Né? Eu capacitei toda a região,
Capacitei quase todos os municípios da região, eu capacitei. Eu não consigo fazer na minha casa. Então, isso me frustra também. Então, assim, a partir do momento que a gente capacitar a atenção básica, o colega vai se sentir muito mais seguro. Ele vai entender, Cristina, que falar sobre suicídio não aumenta suicídio, porque eles têm receio. Kleber, mas se eu perguntar para a pessoa se ela está querendo se matar, isso não vai aumentar o risco de suicídio? Imagina a cena, a pessoa está na beira do precipício, eu fico de braço cruzado esperando ela pedir ajuda. Eu tenho que estender a mão para ela e falar assim, ó, no que eu posso te ajudar? Isso serve para qualquer pessoa em casa. Se uma pessoa chegar para mim e falar assim, ó, tô querendo tirar minha própria vida, o que eu posso fazer? Pegar no braço dela, olhar no olho e dizer assim, ó, no que eu posso te ajudar? Isso traz um acolhimento, tira um peso da pessoa, no que eu posso te ajudar? A pessoa vai estender a mão. Então os colegas precisam preparar, serem preparados para isso, para terem tranquilidade para perguntar, e tem que perguntar. O meu dia a dia é perguntar para os pacientes, eu falo, mas já pensou em tirar a própria vida? E a pessoa, quando quer, ela vai falar. Porque tem todo aí um caminho também. Ah, você já pensou em tirar a própria vida? Ah, eu não. Eu quero é morrer, mas tirar a própria vida não, já não tem tanto risco. Já pensou em tirar a própria vida? Já. Como? Ah, não sei ainda, não pensei, mas já pensei. Já pensei, mas... Não, você já pensou em tirar a própria vida? Já. Já comprei a corda, tem um pé de manga atrás da minha casa. Qual que é o risco? A gente consegue, só numa pergunta a gente consegue dimensionar o risco. Porque a pessoa já tem um planejamento, e se ela já tem uma tentativa prévia, ela vai tentar de novo. Se a pessoa teve uma ideação suicida, pode ser por um mecanismo de frustração. Não quer dizer que ela vai se matar, mas precisa falar. Sim. E aí as pessoas só vão conseguir falar quando tiverem segurança para falar e fazerem a abordagem correta medicamentosa. Isso não é o ponto importante, tá, Cristina? Além disso, tem o seguinte, e aqueles que tentam? O que é feito depois? Porque a pessoa que tentou, Cristina, aumenta em 50% o risco de outra forma mais agressiva em 2 semanas. Porque aquela história, a pessoa tentou por enforcamento, ela vai escovar os dentes, ela vê a marca do enforcamento, ela fala assim, nem para isso eu sirvo. Ela vai buscar um método mais agressivo. Então, nessas 2 semanas eu preciso ter uma intervenção. Eu preciso fazer uma coisa. Aí entra, por exemplo, entra o que eu gosto muito, religiosidade. O grupo religioso traz nessas 2 semanas a pessoa e põe embaixo do braço. Aquele grupo da dança gaúcha lá, traz a pessoa para a dança gaúcha. Você consegue ver por quê? Da pessoa se sente pertencendo. Porque quando a gente fala em fator de risco, são 4 Ds, tá? Para as pessoas compreenderem. Depressão, dependência, desespero e desamparo. Esse desespero e desamparo eu consigo ajudar a pessoa, porque eu não posso deixar ela sozinha. Agora, se a pessoa está depressiva, está bebendo, passou por um processo de separação, está desesperada, e se sente sozinha, está desamparada, alguém duvida que ela vai se matar? Então, nas 4 eu posso fazer intervenção. A vida perde sentido. Perde sentido. Literalmente isso. A vida, você consegue entender? Então, esse Sim. é o filme. No filme chegou a vida, perdeu o sentido, ele se matou. E a foto que todo mundo fala, porque o fulano se matou. Por que ele se matou? Porque a vida chegou a perder sentido. Então a gente tem como intervir lá na depressão, lá na dependência, no desespero e no desamparo. Por isso que é bom de vir aqui, Cristina, que dá pra gente conversar e as pessoas entenderem que não é pesado falar sobre suicídio. Sim. Não é pesado, não é sofrível. É uma doença que está aí, rondando cada vez mais e cada Uma vez mais próximo pandemia, da né? gente. Uma pandemia. Hoje a depressão está matando mais do que câncer, do que Sim. doenças pulmonares, enfim. Então a gente precisa entender isso. Esse inimigo invisível não está tão longe assim. Mas que se nós pensarmos e tivermos a informação, a gente consegue vencer, Cristina. Doutor, o senhor falou em frustração, né? E o senhor estava falando e eu estava aqui pensando. O senhor disse que é frustrante de o senhor não conseguir implantar, né, a Sim. capacitação, enfim, o que o senhor acabou de falar. Não precisa nem ser eu, Cristina. Pode ser Sim, qualquer uma empresa. o senhor, porque a uma gente, empresa. né, Sim, sim, é a eu tô aqui, referência porque é minha aqui, casa, é minha né? casa. É a referência. Nesse momento. Me diz uma coisa, e como que o senhor vê uma cidade, tamanho de Guarapuava, polo aí do universo de talvez até mais de 500 mil habitantes, ou chegando Sim, perto dele. Isso aí. E a gente não tem leito psiquiátrico. Perfeito. Fantástica a tua pergunta, Cristina. Vamos lá. Se você me perguntar assim, Kleber, você é favorável à abertura de hospital psiquiátrico? Não. Não, hospital não. Não. Tá? Primeiro, vai vir usuário de crack, Sim. vai vir pessoas com doenças muitas vezes clínicas, com quadros, por exemplo, uma sífilis neurológica, eles colocam dentro do hospital psiquiátrico, e os daqui não vão ser atendidos. Então, a Associação, eu estou vice-presidente da Associação Paranense de Psiquiatria e lá na Associação Brasileira também. Então, nós somos totalmente contrários e justificaremos de inúmeras maneiras a não abertura de um hospital psiquiátrico. Tá? Agora, se você me perguntar assim, Kleber, a lei determina que cada hospital geral, até 10% dos leitos podem ser de leitos psiquiátricos. Tá? Então, vamos pegar lá o São Vicente. Se o São Vicente tivesse 100 leitos, ele pode ter 10 leitos de psiquiatria. Ajudaria e muito, Cristina. 10 leitos. Tem um exemplo aqui no outro lado. O próprio regional. Houve um anúncio de que haveriam 10 leitos para a saúde mental.
E não passou do discurso, infelizmente. Isso faz Por que faz a diferença? Por conta dessa tentativa. Quando eu tenho uma tentativa de suicídio, eu muitas vezes preciso. Por quê? Eu preciso de um ambiente seguro, com uma equipe preparada, e aí muitas das famílias não compreendem que... Por que precisa internar? O internamento não é castigo, não é punição, o internamento é proteção. Aí as pessoas vão falar assim, não, mas espera aí, não precisa de leito psiquiátrico porque não é emergência. Então não precisa de leito também para infarto. Sim. Qual que é a diferença? Por que eu tenho que ter leito lá para infarto e não posso ter para psiquiatria? Os dois são emergências médicas. Os dois matam. Então se o infarto não é grave, a psiquiatria mesmo. Agora se o infarto é grave, o tetanus também é grave. Então se nós tivéssemos 10 leitos, Cristina, ajudaria. Por quê? Eu consigo atender os pacientes daqui. Eu consigo dar uma tranquilidade para os colegas. Porque você imagina o desespero que é para um colega na UPA, por exemplo. Chegou uma tentativa de suicídio, ele não consegue a vaga, tem que pôr na central de leitos e aquele paciente está ali o tempo todo. Um dos ambientes que as pessoas se matam é no hospital. Com o equipo de soro sentado numa fechadura. Põe o equipo do soro aqui, põe na fechadura. Então você consegue ver então a insegurança que o colega fica. Daí ele tem que fazer o quê? Ficar medicando. A família numa insegurança lá fora. Então quando eu tenho leito psiquiátrico, mandou para o hospital. Pum, a equipe assume. Então, com certeza, leitos psiquiátricos dão um grande fôlego, não vão resolver o problema, Sim. mas dão um fôlego para poder canalizar em outras áreas que são necessárias. Doutor, mais alguma coisa depois de tudo que a gente falou? É que são tantas Sim. coisas. É que eu gosto de vir aqui, é bom de vir aqui, é bom de conversar com você. É ótimo, é muito bom conversar, porque a gente vê que a depressão está aí e a gente falou, o senhor falou do adolescente até 35 anos? De 15 a 30. De 15 a 30. Mas a gente tem noticiado, ou tenha chegado até nós, Sim, mais jovens e de mais idade. Sim. São os extremos da vida hoje. Sim. São, né? Por isso, Cristina, que é importante essa leitura de buscar tratamento. Buscar o tratamento, buscar... E quando eu digo tratamento, Cristina, não é ir lá tomar remédio. Sim. É compreender os gatilhos, né? A gente conversou, hoje tem indicações para depressões leves, atividade física. Quadro de ansiedade disfuncional, não vai precisar ficar tomando Rivotril. Ansiedades leves e não tão disfuncionais, técnicas de respiração, yoga, mindfulness, tudo isso ajuda. Então, nem todos os casos precisam de medicações, mas todas as pessoas com sofrimento precisam de uma orientação. A ansiedade é uma coisa assim O Brasil é o país mais está ansioso presente do mundo. em tudo, né? Mais ansioso do mundo. Denominador comum. Veja, né, Cristina? Por que as pessoas estão tão ansiosas? Né? A gente estava conversando aqui do exemplo do telefone, né? Antes eu ligava para você, do telefonezinho de tecla, a Cristina tá aí, a Cristina saiu. Pede para ela que ela chegar para ela me ligar. Você chegava no final do dia, você me ligava, eu tinha saído. Eu te ligava no outro dia e estava tudo bem. De boa, né? Ninguém ficava Tudo ansioso. certo. Então hoje, essa busca das pessoas não se permitirem, falar assim, não, calma, vou ficar tranquilo. O que a gente percebe, né, Cristina? Muitas pessoas têm aumento da ansiedade na segunda-feira. 2 fatores são comprovados. Abuso do álcool, e é quando a pessoa abusa do álcool, na segunda ela faz uma abstinência do álcool. Outra é uma sobrecarga no final de semana, que daí as pessoas começam a semana sem terem descansado. E aí o macete que eu sempre dou para os pacientes, começou a semana, tá? Faça aquilo que é o necessário, depois faça o possível, e aí busque o impossível. Um exemplo prático, você está no deserto. O que é o necessário quando você está com sede? É água. O que é possível? Uma aguinha com gelo. O que é impossível? Uma água gaseificada, tal. O que as pessoas querem? Já resolver na segunda o que vai ser da sexta, o impossível. E não fazem o necessário. Então, quantas vezes na vida da gente a gente está fazendo o necessário? Ah, mas isso não é procrastinação? Eu estou fazendo, não estou deixando de fazer. Esse é um ponto que as pessoas, mas se eu deixar de fazer, você deixar de fazer, você está procrastinando, mas se você está fazendo o que é o necessário, vai sobrar tempo para o possível. E aí depois você pode avaliar o momento de fazer o impossível. Então você vê quantas pessoas se perdem em coisas simples da vida hoje. Mas o segredo que a gente sempre passa para as pessoas, cuide do sono. A alimentação é um ponto bem simples, que chama muito importante. 90% da serotonina ela é produzida no intestino, não é no cérebro. Então, quanto melhor a minha alimentação, mais saudável ela for, maior aporte de serotonina. Dieta mediterrânea, uma dieta saudável, lá se usa muito menos antidepressivo. Dieta americana, com ultraprocessado, se usa muito mais antidepressivo, entendeu? Então, assim, são medidas simples. Por que antigamente as pessoas tinham menos depressão? Eles falam muito dos fatores de alimentação. Hoje, o ovo que a gente come, quanto tem de hormônio naquele ovo? Né? A alimentação, a carne que a gente come. Entendeu? Então, esse processo também influencia. Quantas jovens não estão fazendo a menarca, a primeira menstruação, mais precocemente? Quanto mais precocemente, a vida útil também na parte hormonal delas, também o comprometimento que isso traz. Então, você consegue ver o quanto tem fatores de hábitos de vida. Então, se as pessoas cuidarem um pouco melhor da sua saúde, isso impacta no seu futuro, né?
Ai, doutor. Que vai longe, se deixar nós dois, nós Ai, passamos eu horas adoro aqui, né? conversar. Porque é aquela história, né? Você levar a informação que Informação. interessa, né, Informação. doutora? A informação que interessa. Bom, eu queria agradecer a sua presença aqui. Eu acho que amarelo tem que ser os 12 meses do Eu ano, te falei né? isso, eu ia finalizar justamente nesse sentido. O setembro amarelo, para que as pessoas compreendam, é um mês que nós psiquiatras vamos às mídias agradecer esse cuidado que eles têm, a pessoa levar informação, mas prevenção do suicídio são os 365 dias do ano. Ansiedade, depressão, 365 dias. tudo a receita do mesmo bolo, né? Isso aí, Que infelizmente é batuma, né, isso aí. doutor? E tem abatumado. Tem abatumado, viu, Cristina? Bom, então eu agradeço mais uma vez e quero dizer que, já que nós somos Vizinhas, a minha vizinha né? do coração, minha querida Vizinhos, vizinha, minha querida da vizinha. mesma forma, vizinhos aqui de sala, né? Então é só o senhor subir aqui e a gente está sempre de porta aberta. Cristina, mais uma vez, meu muito obrigado. Que você não perca essa candura, que você não perca esse teu olhar tão generoso com saúde mental. Se nós tivermos pelo menos umas 2 Cristinas em Guarapava, vai mudar muita coisa, viu? Mas muito obrigado a você e a Rede Sul de Notícias sempre foram tão respeitosos com a saúde mental. Isso faz muita diferença para nós. E a você que está nos assistindo também, muito obrigado pela confiança. Bom, obrigado mais uma vez, doutor. Obrigado, Henrique, a Nana que me acompanham nessa entrevista. E obrigada principalmente você. Fique ligado. Setembro amarelo, todos os meses devem ser amarelo, né? Vamos Todos os pegar meses. essa cor porque os IPs, né? Porque quando eu olho para um IP, para mim é o inverso, né? É o reverso da medalha, é vida, né, doutor? Vida. Exatamente. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada.